Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing? Ninth graders. Is everybody all right? Is everybody okay? All right, let's go for another geography class. And I spoke to teacher Julio, and he said that you guys, at least he gave you an introduction of India, this great country of India. You know what made me wonder, guys? It made me wonder if people study Brazil just like as a country in other nations. Unfortunately, I really doubt it. Maybe a few years back, yes, but nowadays, not anymore. Brazil is not under the radar anymore, right? And it's unfortunate because Brazil is this great country, so rich, so many good stuff and such a beautiful people. It should be. Brazil at some point was the sixth superpower, was the sixth major power of the planet. Now we're 12th and going down even more. Anyway, let's move on. Let's talk today about India, this beautiful, beautiful, beautiful country. Okay. And then I open in the BBC News here because, of course, because of the graphics, right? You open and then you see, oh, so many pictures, so many cool stuff to learn about India. However, that's not where we're going to start. We're going to start using Wikipedia, that even though Wikipedia is not as colorful as the BBC News, but Wikipedia has so many um, important information about everything in general. Okay, so let's go. India is officially the Republic of India. Remember that, okay? Is a country in South Asia. All right, South Asia, it's in the south part of Asia. You have this whole continent here, Asia. And I don't know if you guys know that, but Asia and Europe, at least technically speaking, they shouldn't be called a country, right? They should be one country. India and Europe, they should be considered one country. They should be Euro-India. I meant Asia. Asia and Europe, they shouldn't be different continents. They should be considered one continent only, okay? They should be considered Eurasia. Why? Because they're not separated by an ocean or by a sea. So technically speaking, they are one continent. However, politically speaking, they're different, and they're different in so many ways, like culturally speaking, in terms of so many other ways. Anyway, let's go and talk about India. We're here to talk about India. It's the second most populous country and the seventh largest country by land area and the most populous democracy in the world. Okay, guys. So even though people call India a democracy, I myself, I have my doubts. I don't know if India should be considered a democracy because um, you have the castes, right? You have people that are not allowed to go into another caste, which is kind of a level in society. It's divided by race or history, but this is not even democratic. This is not something that you should be considered in a democracy, right? Então, pessoal, a Índia, né, é o segundo país mais populoso do mundo, tá certo? E o sétimo maior em território, né? E aqui também no Wikipedia ele diz que ele é o mais a maior a democracia mais populosa do mundo, tá? No entanto, meus conceitos de democracia vão muito além
de uma simples votação, né? Se a gente for considerar, não, votou num presidente, pôde votar para presidente, é uma democracia. Eu acho que o conceito de uma democracia deveria se ampliar essa altura do campeonato, né? Assim como o conceito, por exemplo, dos direitos humanos, né? Deveria ser realmente ampliado. Então, na Índia, você tem a questão, por exemplo, das castas, em que, por exemplo, uma pessoa nasce numa casta, ela não tem a permissão de ir para outra casta, né? Então, assim, é como... E as castas, veja só, as castas, elas, né, muitas vezes elas têm as suas classes sociais, né? Então, se você está numa casta, você pode até ascender socialmente, que já é uma coisa muito difícil, mas é possível ascender socialmente. Mas se você ascende socialmente, as pessoas sempre vão olhar de você de baixo para cima, né? Por conta dessa questão das castas. Isso daqui existe aqui também no Brasil, mas de uma maneira bem mais discreta e não oficial. Na Índia, essa é uma coisa oficial. Então, eu realmente colocaria esse conceito de democracia em xeque, né? Eu como professor, óbvio, mas quem sou eu, né, para determinar. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver agora. A gente só interessa para a gente no momento saber que a Índia ela fica no sul da China, né? The south of China. Ok? E vamos seguir em frente. Modern humans arrived on the Indian subcontinent from Africa no later than 55,000 years ago. Okay? Their long occupation, initially varying forms of isolation as hunter-gatherer, has made the region highly diverse, second only to Africa in human genetic diversity. Ok? Então, olha, os homens modernos, né, chegaram nesse subcontinente, ainda era tão grande que ela é considerada um subcontinente. O subcontinente indiano chegaram pela África não mais tarde do que 55 mil anos atrás, tá certo? Então, essa longa ocupação, né, e também naquele momento, né, pelo fato de ter sido um tipo de homem que era, a gente chama de hunter-gatherer, né, que é caçador e coletador, fez com que essa região fosse realmente muito diversa em termos de material humano, material genético. Segundo lugar, atrás da África, né? A África em primeiríssimo lugar e aí a Índia em segundo. Ok? Então vamos lá. More about information. Settled life in the west margin of the Indus River Basin, 9,000 years ago. The third millennium. In the third millennium BC, by 1200 before Christ, an archaic form of Sanskrit, an Indo-European language, had diffused into India from the northeast, unfolding as language or Rigveda. Okay, recording the dawning of Hinduism in India. Okay. Então, a gente tem aqui duas informações muito interessantes e muito importantes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a grande maioria das línguas europeias surgem de uma língua chamada sânscrito. Sanskrit, que está aqui como Sanskrit. Essa língua aqui, ó, que ela, ó, dá início, ela dá nascimento, né? Ela é chamada uma língua indo-europeia. Essa língua, ela é a mãe, digamos assim, de quase todas as línguas da Europa. Okay? Sanskrit is a classical language of South Asia belonging to the Indo-Aryan branch of the Indo-European languages, arose South Asia for process language diffused Bronze Age. Okay? So, Hinduism, Sanskrit is the mother of most of the languages in Europe, okay? And it's funny how evolved they were back then, right?
we have this habit of saying, oh, Europe was the most developed the whole time. Not necessarily true. We don't know for certain. We don't know if it was because of wars. We don't know if it was because of the whole Western countries destroy the culture. We don't know for sure, but we know that places like, for example, in India and in Middle East, we know that they had such a diverse and rich culture, right? And they were so far ahead in so many abilities. And we don't exactly know why Europe surges as the big developed part of the planet, but it's not up to discuss this. Então, assim, para a gente ver, né, como é nessa época, né, em 1200 before Christ, 1200 anos antes do nascimento de Cristo, tá certo? Ele já tinha uma língua própria, com uma escrita própria, tá certo? Então vejam como eles eram evoluídos em relação aos europeus, né? A gente tem esse hábito de achar que a Europa, tudo é melhor na Europa, né? E isso não é à toa não, tá? Isso não é à toa não, é porque realmente por um tempo houve essa ideia de mostrar o europeu, ele se considerava, ele se considera superior, a verdade é essa, é que o europeu ainda é muito, muito, muito racista. E se achar superior a tudo. E, na verdade, muito desenvolvimento aconteceu fora da Europa e muito antes dele. E, no caso aí, que deu surgimento às suas línguas, o sânscrito surge da Índia, certo? Assim como muitos desenvolvimentos tecnológicos, tá certo? Matemáticos, surgem ali no Oriente Médio, antes ainda, né, de existirem na Europa. Assim como muita coisa tecnológica também, desenvolvimento de cálculos e novas descobertas aconteceram no Egito, muito antes da Europa. Assim como houve também muito desenvolvimento na questão aí da filosofia, na questão da medicina, né, muito mais aí já na Europa, né, na Grécia Antiga, tá certo? Então, assim, a gente não sabe ao certo o porquê dessas regiões, elas não terem, de repente, se despontado como grandes potências. Talvez por uma questão de guerra, talvez outros povos tenham invadido e destruído. A gente não sabe ao certo, a gente só consegue arquivar, a gente só conseguiu meio que arquivar o que aconteceu no período lá europeu, né? Quando a gente vai para o período antigo do Egito, a gente conseguiu ainda captar o Egito, ali a região do Oriente Médio, mas ao redor do mundo a gente não tem muita record, né? A gente não tem muita coisa para a gente pesquisar. Bom, ou pode ser também, não sei, porque realmente não interessava, vai ver também que não guerreava muito, né? E aí eles focaram em aprender só aquilo ali, tá certo? Mas aí essa língua também recorda o dawning of Hinduism. Hinduísmo, que é essa religião também, que é uma religião muito importante na Índia, tá? O hinduísmo é uma das religiões mais importantes da Índia, tá certo? Que na verdade é uma forma de viver, né? Aqui diz Dharma is a way of life, é da religião. Mas lá também tem muçulmanos também, não tanto, tá certo? E por aí vai. Vamos lá. Taranã, taranã, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Somewhere the declining status of women in South India in the early medieval area. In the early medieval area, Christianity, Islam, Judaism, Zoroastrian put down roots on India, southern and western coast, Muslim armies, Central Asia, intermittently overran Indian northern plains. Então aqui, pelo menos você vê, já na era medieval, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o zoroastrianismo, não com essa religião. Will continue practice teaching or reigning, speaking. Então,
É uma religião que tem suas origens ali, exatamente no país chamado Irã, né? E aí, olha, eles, pelo menos aqui, ó, armies, né? Como é que a gente chama? Exércitos islâmicos, né? Invadem intermitentemente, né? Aquela região ali do norte da Índia, ok? Então, você aí vai ter vários momentos ali de invasão, né? Como os indianos, né? O povo indiano, novamente, aquela história. Quando, infelizmente, quando um povo investe pouco, pelo menos naquela época, investe pouco nessa questão bélica, né, de exército, eles acabam saindo prejudicados porque não, ficam indefesos, né? E é um momento em que realmente os países eles são atacados. Isso é aquela coisa, né, de que para você crescer você tem que conquistar outro, você tem que se impor perante o outro, tá certo? Então vamos lá, British East India Company, ela acaba Punjab, 1526, the British Indian Company, following economy, sorry, British Crown, rule began in 1858. Então vamos lá, aqui a informação importante. In 1526, ushered in 2 centuries of relative peace, leaving a legacy of luminous architecture, gradually expanding rule of the British East Indian Company followed, turning it into a colonial economy, but also consolidating sovereignty. British Crown rule began in 1856. Então, o último dos países, digamos assim, invadir, né, a Índia foi exatamente os britânicos, né? E assim, tem records, né? Tem um momento meio turbulento ali, tá certo? Porque exatamente a Índia viveu em torno de 2 séculos ali de uma paz relativa, né? Não teve muitos problemas, e aí houve um crescimento cultural, aqui um destaque grande para a arquitetura, tá certo? E aí você tem lá o Taj Mahal, né? Você tem ali palácios, coisas espetaculares para visitar na Índia. Infelizmente, os britânicos vão e invadem aquela área, né? Não só a Índia, mas vários países ali do sul da Ásia, dentre eles o próprio Paquistão e o Afeganistão, né? E ali, se você tira, é mais ou menos uma região única, mais ou menos uma região própria ali, né? Até o povo ali é meio semelhante. O Afeganistão já começa a diferenciar um pouquinho, né? Porque ali já começa a fazer fronteira ali com o Irã. Então, já começa a se diferenciar. Mas Paquistão e Índia, basicamente, eles são um país só, no momento em que eles sofrem o domínio britânico, até que, depois que os britânicos saem, se dividem em 2 países diferentes. Certo? Okay, let me drink some water here. Vamos lá. The rights promised granted slowly, but technological changes were introduced and ideas of education, modernity, and the public life took root, ok? Então, os direitos dos indianos foram reduzidos bastante, tá? No momento em que eles passam a ser uma colônia da coroa britânica. No entanto, alguns investimentos em educação foram feitos, e aí isso teve um resultado positivo. Olha a importância de se investir, de uma nação investir em educação, né? Até o invasor que investe um pouquinho em educação, veja o resultado que se dá. Ok? Então, a pioneering and influential nationalist movement emerged, which was noted for non-violent resistance and became the major factor in ending British rule. In 1947, the British Indian Empire was partitioned in 2 independent dominions, a Hindu-majority dominion of India and a Muslim-majority dominion of Pakistan, amid large-scale loss of life and unprecedented migration. Ok? Então, a gente tem ali, né, um momento, tá certo? Em que houve um embate, né, uma busca, né, pela independência, mas uma busca de maneira não violenta,
tá certo? Que acabou levando o governo britânico a abandonar, tá certo? A ideia de que a Índia era sua colônia e acaba dando a independência à Índia. Em 1947, o Império Indiano é dividido em duas partes. Uma parte que tinha sua maioria in, in, hinduísta, né? Que aí é a Índia, o que é hoje a Índia, e uma outra maioria muslim, né? Muçulmana, que é o Paquistão, que é hoje é o Paquistão, ok? Naquele momento, por conta disso, conta dessa divisão, houve, né, muitas mortes, né, muitas pessoas foram assassinadas, muitas vidas foram perdidas naquele momento, infelizmente. India has been a federal republic since 1950, governed in a democratic parliamentary system. It is pluralistic, multilingual, and multi-ethnic society, ok? A Índia, apesar de eu não considerar uma democracia, mas ela tem muitos aspectos positivos. Tá certo, pessoal? Quais são esses aspectos positivos? Não sei, já conversei sobre isso, mas quanto mais diferente, quanto mais rico, quanto mais plural, quanto mais diversidades um país tem, gente, melhor uma sociedade tem, melhor. A gente tem essa tendência de achar, né, que toda a gente tem que se parecer, todo mundo tem que se parecer, todo mundo tem que ser igual a todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, todo mundo tem que ter a mesma cultura. Não. Pelo contrário, quanto mais diverso, melhor. E a Índia é um exemplo claro disso, né? Então, ela é hoje considerada uma democracia parlamentar, de um sistema parlamentar, mas ela é pluralística, tá certo? Ou seja, tem vários partidos, ela é multilingual, então ela tem várias línguas, inclusive considera-se que ainda tem em torno de 2.000 dialetos. É verdade. Ainda tem em torno de 2.000 dialetos. A Índia tem o Hindu, né, que é uma língua não criada pelo governo, mas é um daqueles dialetos que o governo pega e determina como um dialeto oficial. A Índia tem o inglês, que também é considerado uma língua oficial lá na Índia, tá certo? E ainda as pessoas muitas vezes falam ainda o seu dialeto local, tá certo? Então, para você ver a diversidade que existe, em torno de 2.000 dialetos dentro da Índia, ok? E também uma diversidade étnica fora do normal, né? A gente vê, né, pelas imagens, ok? India's population grew from 361 million in 1951 to 1.211 in 2011, ok? Então, a população de 361 milhões de pessoas que tinha naquela época, hoje é de 1,2 bi. Então, its nominal per capita income from $64 annually to almost $1,500 now. Ok? Então, a renda per capita naquela época era de $64 por ano. $64. Ou seja, muita gente vivia realmente assim, da subsistência, né? Hoje é em torno de $1.500 por ano, ainda é muito baixo. Eu gosto até per capita income in Brazil, até para comparar, vamos ver. Per capita income Brazil. Vamos lá. Ok. Então, quase $15.000 do Brasil. Ok, então é quase 10 vezes o da Índia, né? Uau, ok. Tá. É isso mesmo? Tá bom, viu? Quase $15.000, $15.000, 15 vezes it's PIB per capita. A gente viu não. Per capita income. Aqui é PIB per capita. Quero GDP per capita, não. Não, 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 não. Existe uma diferença entre PIB per capita e income per capita. O que é que significa per capita GDP, né? Que você pega o PIB e divide pela população.
Quero saber a renda per capita. Per capita income. Quantas pessoas ganham em média, né? Aí vai dar uma média. Não diz. Google per capita income. Brazil. Not GDP, per capita income. Brazil. Jesus. GDP per capita. Não dão. Anyway, vamos voltar para a Índia aqui, ok? Então, it has become a fast-growing major economy and a hub for information technology services. Então, um investimento pesado naquela época em educação, né? Hoje a Índia, ela é a maior criadora, a maior país que mais cria doutores no mundo, né? O país que tem mais doutores no mundo, apesar de que a maioria dessas pessoas na Índia que estuda para sair, porque quer sair de lá, né? Mas, de qualquer forma, muitos talentos acabam ficando, e aí a Índia hoje é considerada, assim, um país, assim, com bastante envolvimento em tecnologia, né? Has a space program, a Índia também tem o seu próprio programa espacial, a Complete Extraterrestrial Missions também tem missões para visitar, né, outros planetas. Também tem um investimento pesado em cultura, né, com Bollywood sendo aí sua grande referência, né? Os filmes, inclusive Bollywood, que se inspira em Hollywood, produz mais filmes do que a própria Hollywood. Só que os filmes de Hollywood são mais famosos, né? Também tem investimento pesado em turismo, né? Muita gente vai visitar a Índia. Então, India has substantially reduced its rate of poverty, though the cost of increasing economy inequality. Ok? Então, diminuiu a sua taxa de pobreza, apesar de que a sua taxa de desigualdade aumentou. Então, tem mais gente ficando rica, tem pouca gente ficando com a condição boa na Índia e mais gente ficando pobre. Ou seja, se diminuiu a taxa de pobreza, bom, mas as pessoas continuam pobres. Ok? Então, também é uma potência nuclear, is nuclear weapon state. Então, a gente também tem que ter cuidado com a Índia. Ok? Tem uma disputa ali no Kashmir, né? Que chama essa região do Kashmir, né? Kashmir, que é uma disputa aqui entre Paquistão, Índia e a própria China. É uma região ali que é muito disputada entre esses três países e é uma área de muita tensão, né? A Índia e Paquistão são considerados inimigos mortais desde a época da divisão deles lá, e a China também ali interessada naquela região, tá certo? Inclusive, muitos especialistas dizem que dali pode até surgir uma guerra mundial, porque ali são três potências mundiais, né? São três países que têm poder nuclear. Os três países, Paquistão, Índia e China. Então, é de pegar, soltar uma faísca no palheiro, né? Ok? Vamos lá. Então, mais ou menos por aí que a gente tem para falar sobre a Índia. Ok, let's go to BBC News. Né? O que é que tem de notícia? What we have about news in India. So, India approves world first DNA COVID vaccine. Olha, look at this news. Zycovid prevents symptomatic disease in 66% in those vaccinated, the vaccine maker says. Okay, so that's some good news for everybody. Okay, India approves world's first DNA COVID vaccine. Okay, so COVID vaccine. Okay, it's a DNA. It's a vaccine that goes into the DNA. The 6 dose vaccinated according to an interim study quoted by the vaccine maker Cadila Health Maker. Okay. Well, in animals, but not humans. Those are 3 previous approved vaccine: Covishield, Covaxin, Sputnik 5. About 13% have been fully vaccinated, and 4% have received at least 1 shot. Okay, so
Bom, aqui é how does this vaccine work? Era isso que eu estava querendo saber aqui. Are building blocks of life. They are molecules that carry the generic information which are passed on from parents to children. Whoa. DNA advances the body immune system to fight the real virus. Okay. They continue to deliver a jab between two layers. Spike protein. Ok, aqui diz, bom, aqui diz que é mais eficiente, diz que cria uma proteína dentro da célula que combate. Isso daí, vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo, né? Boys and girls. Então, as a homework, you have to do, how about that, okay? Do a research about this new vaccine, okay, on Google or anywhere you want, really, and then you post it on our class app, ok? Então, a tarefa de casa é basicamente fazer uma pesquisa sobre esse novo, deixa eu ver aqui, ele é Zycovid, ok? Façam uma pesquisa sobre ele e postem lá no class app, para a gente dar uma lida aqui. É isso daí, é vocês produzindo conhecimento, porque eu tenho conhecimento nenhum a respeito, tá bom? E eu quero saber. Agora eu sou aluno. Ok? Então, that's it for today, guys, and see you later.